Afinal de contas, é caro viajar aqui no Japão? Bom, geralmente a gente começa esses assuntos assim como depende, né? Mas eu vou ser bem objetivo e claro pra você economizar seu tempo. Eu acho que se formos comparar como viajar no Brasil, talvez seja entre 30 a 50% mais caro do que viajar dentro do Brasil, por exemplo, né? Mas é aquela coisa, né? Você tá viajando em um país que é um país de primeiro mundo, né? Ainda assim, né? Mas se você for comparar com outros países de primeiro mundo, né? Países na Europa ou os Estados Unidos, eu diria que o Japão, ele não é caro para viajar, entendeu? Até porque a moeda aqui do Japão, ela tá enfraquecida, né? Ou seja, está mais barato viajar nesse período de moeda fraca do que antes, entendeu? E não é à toa que aqui tá chovendo turista, tá ligado? Chovendo chinês, chovendo gente da Ásia, gente de tudo que é lugar, mano. Toda hora assim eu ando aqui pela rua, de vez em quando topo com um brasileiro, ou sento num restaurante e aí o pessoal tá lá falando português do Brasil mesmo, né? E enfim, pra você ver como até brasileiro também tá fazendo viagens pra cá, né? Inclusive a gente já recebeu algumas visitas aqui assim, né? Pra acompanhar, e a gente vai receber mais outras pessoas, amigos nossos, né? Do Brasil, aqui no Japão, né? E às vezes a gente pega e viaja um pouco com eles, entendeu? Tipo, a gente já fez viagem em conjunto pra Hiroshima, pra Kobe e outros locais, assim, com outras pessoas que vêm do Brasil, assim, né? Pra fazer um acompanhamento, assim, né? Da companhia da pessoa, né? E ao mesmo tempo aproveitar pra conhecer alguns lugares novos, né? E esses dias eu vi uma moça, né? Que ela é da minha cidade, lá de Santarém, no Pará. E ela tava por aqui, né? Conhecendo o Japão, mano. E nossa, era uma coisa assim que ela tava ali postando stories ali todo dia, entendeu? Super empolgada, super feliz de estar aqui no Japão, né? E dá pra ver, né, na reação da pessoa, como ela fica extremamente apaixonada, né? E extremamente eufórica, né? Feliz de estar aqui no Japão. E realmente isso é um sentimento que eu acredito que é muito comum entre os turistas, né, velho? Porque o Japão, ele é um país impressionante, entendeu? Realmente, assim, pra quem nunca foi pra nenhum país da Ásia, né? Porque aqui literalmente é o outro lado do mundo, pra quem mora no Brasil, né? Inclusive, na cidade de São Paulo, o lugar mais longe que existe de São Paulo possível no mundo é uma cidade aqui no Japão, entendeu? Então é literalmente no outro lado do mundo. Então realmente é outro mundo que você vê aqui, entendeu? E então por tudo isso, assim, eu digo que é uma experiência única mesmo, sabe? Você poder vir aqui pro Japão, né? Mas se vier e puder, não fique pouco tempo, cara. Cara, eu acho que o ideal, assim, se você puder, é um mês, entendeu? Ou mais, se você conseguir mais de um mês, claro. Porque até pra mim, que moro aqui, eu que costumo fazer viagens, assim, de uma semana, né? Pra uma cidade só, sabe? Esses dias eu tava em Sapporo, né? E, cara, fantástico, meu, muito fantástico. Impressionante, assim, uma semana passa, assim, correndo, assim, voando, entendeu? E quando você vem aqui pro Japão, eu sugiro que você não fique só nos clássicos, né? Que é Tóquio, aqui na minha cidade que eu moro, que é Kyoto e Osaka, né? Tem gente que só visita essas três cidades e eu até entendo a questão de limitação, de tempo, de dinheiro e tudo mais, né? Mas é isso, tipo, a viagem aqui no Japão, por mais que você venha passar um mês, né, viajando,
o tempo vai voar, cara. Vai voar, vai ser uma coisa assim muito rápido, por mais que pareça ser muito, né? A ideia de um mês viajando é muito pro seu bolso, isso eu te garanto. Você vai gastar uma graninha aí, velho. Fácil, assim, uns 50 mil reais, né? A depender de passagem e tudo mais. E se você vai vir com familiar, com, sei lá, se você vai bancar outra pessoa, aí você vai gastando um pouquinho mais, né? Mas é bom você viajar assim, em casal ou em dupla, né? Porque você pode dividir o hotel. E isso faz toda a diferença, meu. Se você puder vir, né, com alguma pessoa a mais, né, arrastar uma pessoa aí pra sua lombra de viagem no Japão ou pra qualquer outro lugar no mundo, cara. Dividir o hotel com um amigo, com namorada, com marido, cachorro. Cachorro é brincadeira. Mas se você puder dividir, mano, isso aí vai ser uma economia absurda, porque eu acho que uma das coisas mais caras de viagem, né, pelo menos aqui no Japão, é a hotelaria, entendeu? E aí a hotelaria aqui, meu, eu diria que um preço médio, né, um preço médio é de 100 dólares mais ou menos, que é 15 mil ienes mais ou menos. Isso dá uns 500 e poucos reais por dia, entendeu? Essa é uma média. Você consegue encontrar mais barato? Consegue. Ainda mais se você planejar assim com um pouco de antecedência. Mas não é muito comum, né? Mas, por exemplo, eu tô indo pra um lugar agora num esqui de resort de esqui, né? De esquiar, né? Snowboard, essas coisas assim na montanha, com neve e tudo mais. E eu vou pagar só 6 mil ienes por uma estadia, mas eu não sei como é que é o hotel. É porque uma amiga minha que fez a reserva, tá ligado? E essa mesma amiga nossa, ela tinha feito uma outra reserva pra Okinawa, né? Que é uma ilha aqui no sul do Japão, né? E, cara, a gente pagou, sei lá, 5 mil cada um. E ficamos num lugar mó legal, velho. Entendeu? A gente ficou num lugar mó legal e... pô, foi possível, né? Parece que é só com ela que eu consigo esses preços de hotéis. Eu não sei como é que ela encontra. Porque quando eu viajo com a minha esposa, a gente paga entre, sei lá, 12 a 20 mil ienes por dia. Entendeu? Isso aí eu... em torno de 400 a 600 reais por dia, entendeu? E você tem que ter cuidado, assim, também de não escolher pra viajar em temporadas muito altas, assim, tipo, muito demandadas, entendeu? Mas assim, cara, se você puder vir pro Japão no período da primavera, né, que é Sakuras, e no período do outono, que tem as momidis, que são aquelas folhinhas vermelhas. Nossa, que coisa mais linda, cara, que você vai encontrar aqui no Japão, meu. Entendeu? A natureza vai abrir uma beleza assim impressionante pra você. Você vai ficar, sabe, de boca aberta. Não sei como expressar, porque, mas isso é mais pra quem gosta de natureza, né? E eu acho assim que viajar pelo Japão não é só ficar nas cidades, entendeu? Nessas cidades urbanas como eu tô agora. Se bem que Kyoto é rodeado de montanha, né? É rodeado de montanha, eu adoro subir as montanhas aí. Tem templos em cima dessas montanhas, entendeu? Nossa, tem muita coisa legal aqui em Kyoto. Pra mim é minha cidade favorita, né? E graças a Deus eu moro nela, né? E, cara, então tem muita coisa assim pra você aproveitar, muita coisa pra você conhecer, né? Mas tem uns períodos que são mais caros, né? Talvez o verão seja o período mais barato, né? Só que é muito quente, mano. É absurdamente quente, mano. Eu que vim da região amazônica ali, né, no Pará, eu tenho minhas dúvidas sobre se aqui no Japão é mais quente do que lá, entendeu? Aqui fica igual o Rio de Janeiro, pô, 40 graus, entendeu? No verão. É um negócio assim, muito desconfortável, entendeu? Então no verão, eu e minha esposa, a gente não costuma passear muito, sabe? A gente nem gosta de sair muito de casa, entendeu? Mas assim, no inverno é tranquilo, apesar de ser frio, né? É frio mesmo, entendeu? Dependendo do lugar que você for, é frio de fato, né? Se você não gosta muito de frio, não sei se é uma boa ideia viajar no inverno, né?
pode ser uma coisa meio desconfortável, apesar de que o frio é uma coisa que você pode resolver usando vestimentas adequadas, entendeu? E geralmente você resolve desse jeito, colocando um bom casaco, né? Umas de boas camadas, né? São várias camadas às vezes que você vai ter que colocar. E aí você resolve, cara. Agora, a maravilha do Japão mesmo, na minha opinião, é a primavera e o outono, né, cara? Que é um negócio assim incrível, né? Em terceiro lugar, eu diria que é o inverno, né? O inverno, se você nunca viu neve na sua vida, né? Eu sugiro muito que você venha aqui pro Japão no inverno e faça uma visita na cidade de Sapporo, né? Que eu fiz até alguns vídeos aí, mas eu não vou editar, assim, um vídeo de fato, né? De Sapporo, cara, que me impressionou muito, meu. Que coisa mais linda, uma cidade toda tomada de neve, entendeu? Minha esposa levou até uma queda e machucou, assim, a lateral da perna dela, né? Foi pro hospital não, mas foi pra uma clínica, né? Fez várias coisas lá, velho. Ela tava super preocupada. Tá até hoje se recuperando, mano. Porque escorregou no gelo, tá ligado? A neve, quando ela derrete, ela se torna gelo, entendeu? Ela não vira água, porque enfim, vai ficando uma mudança muito extrema de temperatura, né? De dia a neve derrete e à noite ela congela novamente em formato de gelo, né? E o gelo, ele é extremamente escorregadio, entendeu? Então tem que tomar cuidado, né? Com essa questão do inverno, né? Você pode se machucar e é bom você ter um plano de saúde aí, um seguro de saúde, né? Quando for viajar pra cá pro Japão. Porque você pode acabar, às vezes, se machucando, nunca se sabe, né, meu? E é bom que você tenha, né, uma forma de poder diminuir, né, algum eventual prejuízo, né? Essas coisas assim nunca é demais, mano. Até aquele negócio de seguro de viagem, no sentido de mala extraviada e tudo mais, eu fiz quando eu vim pra cá pro Japão, entendeu? Porque, enfim, se os caras perdessem minha mala, ia ter que me pagar mais de $3.000, entendeu? Fora outras coisas, assim, bastante benefícios, entendeu? E não é muito caro, entendeu? Se você for fazer uma viagem, cara, faça um seguro de viagem, faça um seguro de saúde temporário, né? Eu não sei como é que funciona essas coisas, eu não sou agente de seguro não, mas e por isso eu nem vou recomendar um negócio pra você aí fazer, porque não é meu papo, entendeu? Eu só tô dando uma dica extra pra quem realmente tem interesse de vir viajar pra cá pro Japão, entendeu? A minha esposa se machucou e ela pagou baratinho porque a gente tem tipo um plano de saúde do governo do Japão, né? Eu achei que ela pagava muito dinheiro, entendeu? Muito dinheiro, mesmo com plano de saúde, porque ela fez várias paradas assim, que no Brasil tu pega uma fila de 1 ano pra poder conseguir fazer, né? E aqui foi rapidinho, mano, e foi baratinho, entendeu? Foi baratinho porque a gente tem um plano, né? Então fica essa dica extra aí, né? Mas se você quer mais uma dica extra, eu diria que é bom você aprender um pouco de japonês, né? Que é um dos meus maiores arrependimentos, é não ter estudado mais a língua japonesa, né, meu? E pra isso eu tô com uma parceria aí com Falando Japonês do Zero, um curso que ensina, como diz o nome, a língua japonesa do zero, né? Porque isso faz toda a diferença quando você tá aqui no Japão, né? Porque, mano, a galera não fala inglês, tá? Fica essa dica, a galera não fala inglês aqui no Japão, mano. Até no próprio aeroporto eu não encontrei muito facilmente algum funcionário do aeroporto que falasse inglês comigo, entendeu? Então mesmo quando eu cheguei no aeroporto, eu tive que falar o pouco japonês que eu sabia, entendeu? Que eu tinha estudado antes de vir pra cá pra morar, né? Então eu estudei um pouco, né? Mas eu deveria ter estudado mais, né? E por isso eu vou deixar o link na descrição aí desse curso, né? Falando Japonês do Zero, que tá na promoção. E eu sugiro muito que você aprenda, né, cara? É uma das coisas assim que até hoje eu tô
batalhando ainda para aprender mais, porque isso faz total diferença para quem quer não só viajar, mas também quer morar aqui no Japão. Isso aí é fundamental, entendeu? Até para tirar o visto, tem alguns vistos que requerem a língua japonesa, entendeu? Então, fica essa dica aí. Bom, mas no mais é isso, pessoal. Eu acho que o Japão, ele vai ser um país assim que, se você vier, vai gastar uma boa grana assim, não vou mentir, tá ligado? Vai gastar uma boa grana aí. Mas que se você fosse fazer o mesmo na Europa ou nos Estados Unidos, né? Ou na Austrália ou Canadá, né? Você ia pagar muito mais. Isso eu te garanto. E ainda mais se você se machucasse, né? Como minha mulher se machucou sei lá, nos Estados Unidos. Você é louco, minha mulher falou que ela ia pagar mais de 10 mil dólares ali naquele, tudo que ela fez ali, entendeu? Ela já morou lá, ela tem noção, né? De como é que é o custo nos Estados Unidos. E aqui no Japão, uma benção, né, velho? Poxa, fiquei impressionado. Mas venha pro Japão, seja pra passear, seja pra visitar, né? Pra morar, no caso, né? Tem gente que tem os sonhos de morar aqui, né? Com o visto de estudante e outras coisas. Eu super recomendo, cara. Eu sou apaixonado por esse país. E uma das coisas que eu tenho como sonho, né? É continuar aqui, né, meu? Trocar meu visto para um visto de trabalho e etc. E esses assuntos aí, a gente tem outros vídeos aqui e a gente pode também discutir mais em outros vídeos. Então por isso eu peço para você que se inscreva e deixe um like aí, para que a gente possa produzir mais conteúdo e eu poder compartilhar mais com você a respeito do Japão, beleza? Forte abraço, tchau, tchau.